Eu tenho que continuar porque o Paysandu vence o Capitão Poço por 2-0 no Mangueirão e está classificado à semifinal do Campeonato Paraense. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar como foi esse confronto. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem o meu trabalho a conhecerem através desse vídeo de vídeos antigos. Gostando, se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar essa vitória bicolor perante a Laranja Mecânica do interior paraense. Foi um jogo que recebeu um bom público, um jogo de sexta-feira, 21 horas, facilitou também a questão dos ingressos das mulheres que elas adquiriram antes, não precisaram pagar, então atraiu também um grande público, mas um bom público recebeu o Mangueirão e o Paysandu mereceu essa classificação. Vamos começar pelo primeiro tempo, eu vou trazer aqui o campinho para a gente fazer uma análise individual e coletiva dos jogadores, mas no primeiro tempo considero bom da equipe do Paysandu. O Paysandu conseguiu administrar bem o jogo, foi para o intervalo vencendo de 1-0, o Paysandu só não foi melhor que o seu adversário dos 30 aos 32 minutos, ou seja, por 2 minutos. Nesses 2 minutos o Capitão Poço criou 3 boas oportunidades para fazer o gol, só que o Matheus Nogueira esteve muito bem na partida. Matheus Nogueira fez nesses 2 minutos uma boa defesa, uma grande defesa e um milagre, ou seja, quando precisou do arqueiro bicolor, ele esteve bem no jogo e o Matheus Nogueira fez a diferença, e numa altura que o jogo ainda estava 0-0. Então, o Capitão Poço poderia fazer 1-0, por mais que o Paysandu estivesse melhor na partida, conseguisse até administrar das ordens das jogadas, as iniciativas eram praticamente todas da equipe do Paysandu, mas poderia complicar um pouquinho o cenário do Paysandu. O Capitão Poço acabou não fazendo gol pela intervenção, pelas 3 boas intervenções do Matheus Nogueira, e logo na sequência fez o seu 1-0 e foi para o intervalo com 1-0. Curiosidade do gol, ou um dado do gol informativo, é que o Paysandu ele estava atacando muito pelo lado direito, principalmente pelo Rossi, só que o gol sai de uma jogada pelo lado esquerdo. O Rossi foi pelo lado esquerdo, uma das poucas vezes que ele atacou no primeiro tempo pelo lado esquerdo, até preferi ele pelo lado direito, a gente vai entrar nessa questão no primeiro tempo, no segundo tempo, quando nós abordarmos, mas o Rossi ele dá um belo lançamento para o Marlon, que vence na velocidade o defensor do Capitão Poço, na saída do arqueiro, finaliza, faz 1-0 para a equipe do Paysandu. Foi um Paysandu que eu gostei do sistema ofensivo na primeira etapa, bastante dinâmico, dando velocidade ao jogo. Vargas no meio campo foi um jogador também importante para a equipe bicolor. O quarteto ofensivo da equipe do Paysandu, você tinha de um lado o Nicolas centralizado, Rossi e Del Valle do outro lado, dos pontas, e o Marlon armando, tentando armar jogadas, mas caindo muito pelo lado esquerdo, que é uma característica do jogador. Não é um jogador que é aquele 10 clássico, não, é um jogador que é um meio armador, só que um meio atacante, né? Funciona muitas vezes como atacante. Um ponto negativo da equipe do Paysandu no primeiro tempo, não foi um primeiro tempo vislumbrante da equipe do Paysandu, mas não foi um primeiro tempo que o Paysandu conseguiu sim administrar bem o jogo e conseguiu dar as ordens na partida, exceto por aqueles 2 minutos que o Matheus Nogueira realmente interveio muito bem. Ponto negativo daqui do Paysandu foi muitas vezes a saída de jogo, começando do seu meio campo, começando com o Vilela. O Vilela, ao meu ver, não foi bem no jogo, defensivamente não foi tão exigido, então ele poderia contribuir melhor ofensivamente, mas errando muitos passes, não conseguindo dar um dinamismo melhor ao meio campo. Então, para mim, nesse primeiro tempo, a nota baixa vai para o Vilela e também para o Brian, que eu acho que o Brian errou bastante na primeira etapa, não fez uma boa partida. Mas como eu disse, primeiro tempo o Paysandu foi bem. Já na segunda etapa, aí o jogo caiu bastante. A produção do Paysandu caiu bastante. O Paysandu não sofria tantos riscos de sofrer um gol. Tanto é que o Matheus Nogueira não fez intervenções importantes como fez no primeiro tempo. Só que foi aquela coisa. Tá 1-0, vai 1-0 quase até o final do jogo, até o último lance, o Rossi fazer o 2-0 de cabeça. Então era um jogo que o Capitão Poço podia chegar lá numa bola bandida, uma falta, um chute que a bola desvia e entra, um escanteio, alguma situação, e ter empatado e ter complicado a situação, podendo levar o jogo para os pênaltis. Aí nos pênaltis, né, estava aberto para qualquer possibilidade. Então foi um segundo tempo ruim da equipe do Paysandu, tá? Eu esperava mais da equipe do Paysandu, já que o Paysandu, ao meu ver, fez um bom primeiro tempo, só que no segundo tempo caiu muito de produção. Eu acho que os destaques do Paysandu no segundo tempo vieram do banco de reservas. O que eu mais gostei do Paysandu na segunda etapa foi do banco de reservas, principalmente depois da saída do Vilela para a entrada do André Lima. Não acho o André Lima, é muito cedo, melhor dizendo, não é que eu acho.
É muito cedo para falar ele é titular absoluto ou não, mas entrou um jogador que não errou, de um jogador que errou muito no primeiro tempo. Então é lógico, se um jogador que estava errando muito para um jogador que não estava errando, então é uma melhora. Mas a gente tem que ter muita calma. Estou vendo muita empolgação a respeito do André Lima, compreendo, mas calma. Vão ter uma calma, a Série B vai começar aí, mas a princípio ele talvez fosse meu titular no lugar do Vilela, porque o Vilela realmente não vem bem, e para mim não vem bem né, de hoje não, já tem algum tempo. Outra substituição de destaque foi a entrada do Boraz no lugar do Del Valle, deu um mecanismo bacana pelo lado direito. Aí é curioso a gente falar da questão do Boraz para entrar do Del Valle, por quê? Porque no segundo etapa eu acho que o Paysandu caiu muito de produção. Quando o Rossi saiu do lado direito, foi atacar pelo lado esquerdo e o Del Valle saiu do esquerdo e atacar pelo lado direito. Principalmente por essa mexida do Rossi. Eu não entendi. Por mais que o primeiro gol do Paysandu tenha sido uma jogada do Rossi pelo lado esquerdo, mas o Rossi leva para mim muito mais perigo atacando pelo lado direito. Então eu não entendi porque teve essa inversão de lados para a segunda etapa. Eu acho que isso também contribuiu um pouco para a queda de rendimento do Paysandu. Não foi o primordial, mas eu acho que contribuiu bastante. E o Paysandu volta um pouco melhor a partida, se recupera no jogo após as substituições e após o que o Rossi voltar a atacar pelo lado direito, que é o Boraz atacou pelo lado esquerdo. Outra substituição também válida foi a entrada do Benítez no lugar do Nicolas. O Nicolas não fez uma boa partida. O Benítez entrou faltando também pouco tempo, mas tentou dar uma corrida, fez uma finalização, a bola partiu, desvio, saiu para escanteio. Do mesmo jeito que eu falei do André Lima, tem que tomar cuidado com o Benítez, só que ainda, para mim, está aberto entre Nicolas e Benítez para saber quem vai ser o centroavante titular da equipe do Paysandu. Vai ter só uma vaga, os dois não vão jogar juntos, a menos num cenário que o Paysandu estiver perdendo no segundo tempo, aí coloca dois centroavantes, mas se início da partida os dois não vão jogar juntos. A meu ver, o que já está definido é que o Vilela não pode ser titular da equipe do Paysandu nessa Série B e o André Lima começa a despontar como um possível substituto para ser titular da equipe. O André Lima que faça essa função tanto de primeiro quanto de segundo volante. O Paysandu tem outros jogadores nessa posição, né? Tem o Espinosa, tem o Martins que jogou como zagueiro, mas na verdade ele é o primeiro volante de origem, enfim. E para terminar, do último destaque também da substituição foi a entrada do Edilson, que entrou fazendo uma movimentação boa no lugar do Braia. Então foi no segundo tempo, para mim, o que mais me agradou a equipe do Paysandu foi as mexidas, foram as substituições promovidas pelo técnico Luizinho e alguns jogadores entraram bem. E depois dessas substituições, o Paysandu melhorou na partida, que como eu disse, um segundo tempo muito ruim da equipe do Paysandu. Não gostei de praticamente nada, fora a questão das substituições. Eu vou trazer aqui agora o campinho, para a gente ver as escalações e analisar de maneira individual também alguns atletas. O Paysandu foi a campo com Matheus Nogueira, Brian Borges, Quintana, Martins e PK. Vamos começar pela linha defensiva. Matheus Nogueira muito bem, primeiro tempo excelente do Matheus Nogueira, salvando a equipe do Paysandu. O Brian não fez uma boa partida, eu acho que depois ele foi substituído pelo Edilson, eu acho que o Edilson já pode provar ser titular da equipe do Paysandu, pelo menos no próximo confronto eu colocarei ele como titular. Zaga Quintana e Martins é uma zaga que não me agrada nem um pouco, porque é uma zaga extremamente lenta, porque o Paysandu está jogando contra adversários um pouco mais frágeis, mas agora vai jogar na Série B, estrear, por exemplo, com o Atlético Paranaense, de equipes mais difíceis, mais qualificadas. Para mim é impensável você fazer uma zaga com Quintana e Martins. PK na lateral esquerda não gostei, errando demais. O Paysandu já contratou outro lateral também, então fica um sinal de alerta para o próprio jogador. Meio campo com Vilela, não gostei do Vilela. Quando o Paysandu não era nem exigido e precisava mais do Vilela em umas ações um pouco mais ofensivas, foi mal. Foi ofensivamente muito mal, errando passes até fáceis. Vargas fez uma boa partida, se aproximando bem da linha de frente, tendo essa liberdade, tendo essa disposição dentro de campo. E o quarteto ofensivo com Marlon, Rossi, Nicolas e Del Valle. O Rossi, o primeiro tempo muito bom do Rossi. O segundo tempo ele cai de produção, mas como eu disse, talvez tenha caído de produção porque foi atacar pelo lado esquerdo, não sei. Mas enquanto atacou pelo lado direito, foi muito bem. E depois que o Boraz entra e ataca pelo lado esquerdo, ele volta pelo lado direito, ele se recupera. Então, para mim, o Rossi é ponta direita, é extremo pela direita, não mexeria nessa questão. Embora o primeiro gol tenha saído pelo lado esquerdo. O Del Valle, uma partida razoável, muita gente considerou que a partida foi boa, ok, questão de opinião, mas para mim apenas razoável.
com o Marlon articulando as jogadas, sendo que o Marlon, para mim, não é esse meia de articulação, né? Depois entra até o Giovani na partida, mas o Paysandu tem que estar atento a essa questão, não tem mais o Juninho negociado com a ABC de Natal, então o Paysandu tem que ficar muito atento a essa questão de armação de jogadas, que para mim é uma posição, talvez, que necessite ainda de reforço do Paysandu. E o centroavante é o Nicolas, depois saiu o Nicolas, que não fez uma partida, entrou o Benítez para dar uma movimentação um pouco maior e também um sangue mais fresco em campo, né? Então entrou o Benítez, então vamos até substituir, depois saiu o Del Valle também e entrando o Borazzi, e também a saída do Brian, aquelas 3 substituições que eu coloquei em destaque. O Paysandu chega ao segundo gol com Rossi no último lance da partida, de uma bola parada, de cabeça, aproveitou bem, não jogador alto, mas se posicionou muito bem, cabeceou muito bem, sem chance para o goleiro Daniel do Capitão Poço. Eu não sei se terminasse 1-0, como é que seria a recepção pós-jogo da torcida do Paysandu com os jogadores, porque não sei se ia ter algumas vaias, era possível até que tenha algumas vaias pelo segundo tempo que fez, a gente não sabe. Não vai vaiar, não vai comemorar, porque o Rossi fez o gol no último minuto. Então, quando você faz um gol no último lance, a torcida está pulando, está comemorando, mesmo tendo jogado mal. E como eu disse, eu acho que o primeiro tempo foi bom daquele do Paysandu, tirando aqueles pontos que eu citei mais específicos, mas foi um primeiro tempo bom daquele do Paysandu, um segundo tempo nem tanto, um segundo tempo pior. Só que a gente, enquanto que sai um gol no último lance, a torcida está lá pulando ainda, comemorando o gol, não vai vaiar. Mas deu para se evoluir, mas conseguiu o objetivo, que é passar de fase. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa vitória bicolor. Um abraço e até o próximo.